frente para falar sobre diabetes. Então, tem uma salva de São Paulo aí para a doutora Cláudia. Bom dia para todos. Estou vendo algumas carinhas que eu já conheço de paciente meu. Então é um prazer estar aqui com vocês, né? E eu queria parabenizar o Max e a equipe toda, né, por essa iniciativa de trazer um pouquinho de informação. Eu falo que hoje a gente tem muita informação e às vezes muita informação ruim, né? A gente está numa época em que tudo que você quer, você consegue, é só clicar ali no Google, mas às vezes não é informação confiável. Então, eu, né, quero te parabenizar, você e todos vocês, né, porque eu acho que isso é uma iniciativa muito boa, né? O saber, ele não ocupa espaço. E quanto mais você sabe, quanto mais você conscientiza da sua doença, mais você consegue cuidar melhor. Né? Eu falo que um dos pilares, né, o diabetes é igual uma cadeira, ele tem 4 pilares. E um pilar é a conscientização, você se conscientizar de como que você tem que tratar da sua doença, porque é uma doença crônica. Você vai ter essa doença o resto da sua vida. Então, eu acho que é importante, né, a gente estar reunido aqui, e eu quero deixar uma coisa bem tranquila, se vocês tiverem alguma dúvida, podem parar, pode perguntar, e a gente vai fazer um bate-papo e tirar as dúvidas de vocês, tá? A gente vai começar, então. Qual setinha aqui? Pode, Marcos. Vamos começar, então, falando um pouquinho de diabetes. Pode passar. A seta. Mais fácil, né? Isso aqui eu não tenho nenhum conflito de interesse. Isso é obrigatório a gente colocar em qualquer palestra que a gente vai. Pode passar, Marcos. E o que é diabetes, gente? Alguém aí sabe o que é? Quantas pessoas são diabéticas aqui? Maioria, né? E o que é essa doença que vocês têm? O diabetes, na verdade, né, ele é uma doença crônica. Várias pessoas chegam no consultório e perguntam para mim: ah, eu vou conseguir ficar curada? Infelizmente, ele é uma doença crônica. A gente consegue adquirir a cura quando você está na fase inicial da doença e você tem uma disciplina muito grande com relação à sua dieta. Emagrecimento. Então, eu tenho vários pacientes que conseguiram ficar com a glicose controlada, mas através disso. Agora, quando você já tem mais tempo de doença, é mais difícil. Então, é uma doença crônica. Você vai ter enquanto você estiver vivo. E ela é caracterizada por quê? Pela elevação da glicose. O que é a glicose? A glicose é o açúcar. Então, o diabetes é uma doença em que você tem um aumento do açúcar no sangue. E isso aí pode acontecer, o corpo ele não consegue produzir insulina, ou essa insulina ela não funciona. Você tem, mas não funciona. Então, o seu organismo não produz, nós temos um tipo de diabetes, ou o seu organismo produz, mas ela não funciona. É igual um carro que não tem motor, ele não vai andar. Então, você tem a insulina, mas ela não vai funcionar. Então, o diabetes, você pode ter essas duas características. E o que é a insulina? A insulina nada mais é produzida pelo pâncreas. Ó. O pâncreas é esse órgão aqui que a gente tem, nesse formato. Ele fica aqui do nosso lado esquerdo. E o pâncreas, ele produz a insulina. Então, você alimenta, o seu alimento se transforma em açúcar. Esse açúcar chega lá no pâncreas e fala, olha, cheguei. Aí o pâncreas libera a insulina. A insulina, gente, ela tem a chave da célula. Então, a insulina pega essa glicose e coloca dentro da célula para virar energia. Então, nosso organismo, ele funciona por causa de glicose. É igual o carro que funciona com gasolina. Então, sem gasolina, ele não vai andar. Então, o nosso organismo é a mesma coisa. A gente funciona pela glicose. Quem coloca essa glicose dentro da célula é a insulina. Sem insulina, a glicose não entra dentro da célula.
Sem insulina, a gente não consegue sobreviver. Até 1924, as crianças que tinham diabetes, elas não sobreviviam, elas morriam porque a gente não tinha insulina para tomar. Então, em 1924, eles descobriram a insulina e aí essas crianças conseguiram sobreviver, né? E aí nós temos já um século de descoberta da insulina, né? Que eu acho que foi um marco na medicina. Descobriram, né, como que produziam a insulina e hoje a gente tem insulinas, né, maravilhosas. A gente vai ter no mercado agora a insulina semanal, que já vai chegar aí pra gente, né? Você vai tomar uma vez só por semana, uma picada. Então, antigamente, as crianças, elas morriam. Era uma sentença de morte você ter esse diagnóstico de diabetes. E hoje não, hoje a gente consegue sobreviver. Então, ninguém vive sem insulina. Nenhum ser humano consegue viver sem insulina. Ela é que tem a chave da porta lá da célula para a glicose entrar e ser queimada. E aí, lá dentro, o organismo vai usar essa glicose como energia para produzir tudo que a gente faz. E a gente tem dois tipos de diabetes, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Vocês sabem a diferença? Do tipo 1, e aí? Sabe não? Qual diabetes que vocês acham que vocês têm? Eu acho que é os dois. A maioria aqui tem o 2. O diabetes tipo 1, gente, pode passar, Max? O diabetes tipo 1 é aquele da criança e do adolescente. Então, esse tipo de diabetes, a célula do pâncreas, ela é atacada por um anticorpo, o próprio organismo produz um anticorpo. Anticorpo, ele combate vírus, combate bactéria. O anticorpo são os nossos soldados. Eles é que entram na guerra para combater alguma invasão por bactéria, por vírus. Então, esse anticorpo, a criança ela nasce com essa predisposição e esse anticorpo ele começa a atacar a célula do pâncreas que produz insulina. Imagina o nosso soldado atacando nós, que somos, né, não somos bandidos. Então, isso acontece no nosso organismo. Algumas doenças, o próprio organismo começa a atacar o organismo. Então, ele ataca a célula do pâncreas e ela para de produzir insulina. É uma doença autoimune. Então, o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, porque o próprio organismo é que cria ela. E ela não é hereditária. Então, a do tipo 1, ela não tem nada a ver com hereditariedade. É como se você nascesse premiado, né? Aí o organismo começa a atacar a sua célula produtora de insulina e aí você para de produzir insulina. E é como eu falei, você não vive sem insulina. Então, nesse caso desse diabetes, você já tem que começar a tomar insulina desde o início. Então, não tem jeito. É insulina para todo sempre, amém. Até que a morte nos separe, amém. Então, a criança ou adolescente, normalmente até os 25 anos, por aí, é diabetes tipo 1. O tipo 2, aí já pega os adultos, normalmente acima dos 40 anos de idade. Nesse caso, você produz menos insulina, mas você produz. Ou você tem insulina, mas ela não funciona. Isso acontece muito nos pacientes obesos. A obesidade, ela causa uma resistência à ação da insulina. Você tem insulina, mas por causa da gordura, essa insulina não funciona. E o que vai melhorar isso aí? Emagrecer. Se você emagrece, a sua insulina volta a funcionar normalmente. Mas existe alguma possibilidade de uma pessoa mais velha desenvolver a tipo 1? Na verdade, você tem os diabetes tipo 1,5, pode acontecer. Por exemplo, paciente com 30, 35 anos, aí é o diabetes da criança que aconteceu na fase tardia.
Aí a gente chama de LADA, mas é o mesmo processo. Só que é um diabetes que a destruição foi mais lenta, então aparece numa fase mais avançada. Mas pode acontecer. Como pode acontecer de adolescente com diabetes tipo 2, que a gente chama de MOD, que é um outro tipo de diabetes genético também, que não precisa de insulina na maioria das vezes. Na minha família existe a predisposição ao tipo 2, então a gente já se cuida desde sempre. Assim. É porque o tipo 2, eu não falei, ele é hereditário. Então, se você tem pai, mãe na família, pode colocar sua barbinha de molho, porque ele é hereditário. O tipo 1 não, mas o tipo 2 sim. Então, vocês aí que são diabéticos, a família pode ter também. E é interessante porque a gente acha que está só relacionada eu não posso comer isso. Ela, enquanto foi engravidar, o médico dela falou: você não engravida porque você tem uma predisposição a diabetes tipo 2 insulino resistente. E Sim. não saiu da minha cabeça nunca mais. Assim. É porque quando você tem resistência à insulina, você tem uma alteração da sua ovulação também. Então, a insulina está relacionada também com isso. Normalmente, são pessoas que têm ovário policístico, síndrome do ovário policístico. Aí você não... Engravidou e a gente ficou assim, aí que a gente foi despertar, até então era assim, diabético não pode comer doce e morre. A gente não sabia muita coisa, né? Isso envolve com tantas outras coisas na vida da gente. A insulina, ela está relacionada a várias reações no organismo. A exposição, né? Por exemplo, se você é obesa, você não ovula direito, se você emagrece, você passa a ovular. Por causa da resistência à insulina. Porque a obesidade causa resistência à insulina. Você tem, mas ela não funciona. É igual você ter um carro lá, ele não tem motor, não vai funcionar nunca. Então você tem a insulina, você não precisa tomar insulina. Tanto é que a maioria dos diabéticos tipo 2 não tomam insulina, usam comprimido. Por quê? Porque a sua insulina não funciona. Então, um simples emagrecimento, ela já volta a funcionar. Entendeu? O exame de insulina está alterado e a glicose está normal. Então, isso acontece bem no início da doença. Isso já é o início do diabetes. O seu organismo é assim, a sua insulina passa a não funcionar. Aí a glicose começa a subir um pouquinho. O que seu organismo faz? Opa, eu estou precisando de mais insulina. Por quê? Porque a glicose alta no sangue, ela é um veneno. Ela é tóxica para o organismo. Então, ele não tolera a glicose muito alta no sangue. Então, a glicose começou a subir, que seja, o organismo começa a produzir mais insulina. Então, ele produz mais insulina para baixar a glicose. No início, ele consegue. Daqui a pouquinho, essa célula, ela está produzindo insulina demais. O que está acontecendo com a célula? Ela está trabalhando muito. É igual pedir para vocês aí que trabalham aqui, o Max pediu para vocês trabalhar 24 horas, 365 dias do ano. Vocês vão ficar sobrecarregados. Então, o organismo é a mesma coisa, gente. Isso é uma máquina. A gente tem que pensar que o nosso corpo é uma máquina. E essa máquina cansa. Então, a célula está trabalhando. Você tá que come açúcar. Você tá que ganha peso. E o organismo, a máquina está trabalhando, Tá, trabalhando em excesso. Vai chegar uma hora, o que vai acontecer com essa célula? Ela vai arriar. Ela não aguenta mais. Então, no início, ela produz muita insulina, que a gente chama de fase de hiperinsulinismo. Aí dá conta. Mais insulina, eu consigo abaixar a glicose. Só que chega uma hora que essa célula não consegue mais produzir. Aí ela diminui a produção de insulina, você fica diabético. Então, é aquela fase que antecede até o pré-diabetes. É a fase bem inicial. Aí se você continuar no seu estilo de vida ruim, você vai só piorando. Você vai só sobrecarregando essa célula. Aí você sobrecarrega, ela para de funcionar e aí você fica diabético. Mas você tem o quê? Aí uns 5 anos antes de você ficar diabético. Então tem como prevenir a doença. Entendeu? Qual seria o marcador ideal entre insulina e glicose? Na verdade, a gente dosa, né? Dosa a glicose e pode dosar a insulina. E a gente tem um marcador também, gente, que é uma mancha na pele. Não sei se vocês já viram aqui, eu tô olhando aqui ver se alguém tem essa mancha. Normalmente dá aqui no pescoço, ó. Uma mancha escura.
Aí, às vezes, a gente acha que é até caraca, mas não é caraca, não. Aí direto aí você pergunta pra pessoa, ela fala assim, é o calor, por isso que Não, essa mancha escura é uma mancha que é um marcador de resistência à insulina. Quem tem isso tem resistência à insulina. Você fala assim, olha, isso aqui não é normal. Você fala assim, não, é porque eu tô suando muito. É isso que Então você tem o escurecimento aqui nessa dobra, às vezes tem nas dobras, tem na axila. Então, normalmente isso mostra que a pessoa já tem resistência à insulina, ou seja, ela tem insulina, mas a insulina dela não está funcionando direito. Então, esse é um marcador importante. Muitas vezes o paciente chega aqui e fala assim, eu sou pré-diabético. Aham. Não sei se a senhora falou, eu cheguei aqui a falar. Existe o pré-diabético ou o sujeito é diabético? Não, existe o pré-diabetes, sim. Porque o pré-diabetes já é aquele que a célula está começando a falhar a produção da insulina, ela ainda está produzindo alguma coisa, mas já está rateando, entendeu? E ela está devagar, ela está de primeira. É igual o carro andando de primeira. Está devagar ali na produção da insulina, mas ela ainda está produzindo. Se ela não cuidar, então... Se não cuidar, ele vai ficar diabético. E geralmente a gente pede assim, quando a pessoa chega aqui, eu já peço para fazer hemoglobina glicada, que é um índice... Sim, a gente vai falar sobre hemoglobina glicada, tá? Pode passar. Então, vocês entenderam, gente, a diferença do tipo 1 e do tipo 2? Agora vocês não vão ter mais dúvida disso? Porque a pessoa chega, eu tenho tipo 1, tipo... e outra coisa que o povo pergunta também. Pode falar, depois eu... O senhor ficou diabético com que idade? 3 anos. Só que eu perdi o pâncreas. O senhor perdeu o pâncreas. Nesse caso aí da perda de pâncreas, o senhor é considerado, né, um diabetes tipo 1, não é pela fisiologia, mas o senhor não tem o pâncreas, então o senhor precisa usar insulina. Mas aí continua, né? O premiado e o diabético. No caso dele, ele perdeu o pâncreas, né? Então, assim, tem várias pessoas que acontece um acidente, tem que tirar o pâncreas, um tumor no pâncreas, tem que tirar o pâncreas. Aí funciona como tipo 1, porque ele tem que usar insulina. Mas eu não tirei o meu. Mas aí ele não funciona porque teve essa calcificação, sim. Aí funciona como tipo 1, entendeu? O senhor não foi atacado pelo organismo, mas funciona. O senhor não tem insulina, tem que usar insulina. E o controle é mais difícil mesmo, precisa de mais dieta. A dieta tem que ser bem mais rigorosa. Ô, doutor, e quando assim a gente, por exemplo, você levanta, tá ali, toma seu café, tá bem e tal, aí beleza, chega a hora do almoço, a gente almoça, aí passa ali uns 10, 15 minutinhos, aí você já se sente mal. Você vai a glicose ela tá baixinha. O que é isso? Isso chamam a hipoglicemia reativa. Isso é porque você comeu muito carboidrato no almoço. A gente tem, quando você come carboidrato, esse carboidrato ele é absorvido, ele vai até lá na célula do pâncreas. Carboidrato é a massa, é o açúcar, né? Então, se você comeu alguma coisa que tem muito açúcar, esse açúcar absorve, vai lá no pâncreas, manda o pâncreas liberar insulina rápido. Aí o pâncreas libera muita insulina de uma vez. Essa insulina baixa a glicose rápido e aí você passa mal. Aí a gente depois vai explicar que o ideal para todo paciente diabético é comer sempre o açúcar junto com a fibra. Porque aí a fibra, ela atrasa a absorção do açúcar. E aí não vai acontecer isso. Porque a minha voltou a 29, 39. Mas aí você está comendo muito açúcar na refeição. O açúcar pode ser a farinha de trigo. Comendo demais. Aí abaixa rápido demais. Por quê? Porque muito açúcar, o organismo entende que precisa de muita insulina, entendeu? Aí joga essa insulina no sangue, a insulina o que faz? Abaixa a glicose, que leva essa glicose para queimar. E aí você passa mal. Que abaixa de uma vez. Um dia, né, não tem muito tempo não, eu saí, eu tomei café de manhã, saí com meu mãe. Cheguei lá, a mãe não estava lá. Aí me deu uma fome, que já era hora de almoço, né?
Aí eu falei, meu Deus, eu não tinha levado o telefone, né? Aí eu vim na casa da vizinha lá, pedi, ela ligou, falou assim, Gê, você quer que eu te leve, sei lá? Eu falei, não precisa não, que meu marido pensa. Aí cheguei em casa, almocei, deitei lá um pouquinho lá, tava assistindo. Eu nem gosto de televisão, falei com ele, não, mas eu quero assistir televisão. Aí estava assistindo televisão lá, aí o meu celular tinha o meu menino, Nova Roça. Aí falei com meu marido, não, eu deitei assim, meu marido falou assim, então eu vou deitar um bocadinho ali, mas quando eu vou levantar para me ver o jogo. Falei, ah, tá bom. Mas eu não consegui ver nada. Deitei, E apagou. apaguei. Você usa insulina? Eu tava usando. Aí, depois ela baixou demais, aí o médico tirou, né? Agora tá alto demais, mas aí ele foi nele e falou comigo que vai me dar uns 2 meses, né? Pra ver se ela baixar. Não vou tomar não, mas se não baixar, vai ter que tomar. Aí, levantei assim, aí o meu menino chegou e o Márcio falou assim, meu marido falou assim, ô Gil, o Lucas trouxe o telefone. Eu falei, ah, tá. Mas continuei, né? E ele achando que eu tava dormindo, né? Mas não tava sentindo nada também. Levantei, depois levantei assim, falei, não, minha glicose tá muito baixa. Eu ainda tive assim, que da outra vez eu não consegui nada, né? Nem mexer com a polpa do olho, né? Aí eu consegui levantar e lá, pegar água de açúcar, tomar, né? Aí depois eu vim, sentei cá, aí que eu fui a glicose, estava 39. Quando você tá a glicose abaixa demais, falta glicose no cérebro. Aí faltou glicose no cérebro, a glicose é o quê? A nossa gasolina. Aí você não funciona, aí você pode até desmaiar mesmo. Aí a minha irmã, ela é diabética, foi na gravidez, aí ela sempre cuida, né? Arroz integral, tudo dela, ela sempre cuida. Aí esse dia ela passou mal lá, ela foi a glicose dela, estava 920. Aí tomou insulina lá, né? Mas foi embora para 340 para casa ainda, né? E ela faz dieta rigorosa, sabe? Eu falei com ela, a falou assim, Gil, não, ela fica brava comigo, né? Você não pode comer isso, não, assim, se eu não comer, eu vou morrer, eu vou receber, eu não vou fazer igual você, não, você faz a dieta. Só que custa 400, então da minha massa. Aí tem que acertar a dose da insulina, né? Às vezes tá com pouca insulina. Eu tenho 20 anos que eu contei, que eu convivo com ela. A minha mais alta que foi 440. Mesmo assim é alta, hein? Pode passar, irmã. Pode passar mais uma. Gente, olha só que interessante. Interessante e ruim, né? No mundo, isso aqui é dado atual agora, a gente tem 463 milhões de pessoas diabéticas no mundo. Aqui no Brasil, são 16 milhões de pessoas diabéticas, ou seja, 11% da nossa população tem diabetes. E 46% não sabe que tem diabetes. Né, o bendito aí do pré-diabetes, que às vezes a pessoa já tem e não sabe, que é a fase que você pode estar cuidando da sua doença. E eu acho esse número aqui muito grande. Quase a metade da população não sabe que tem diabetes. E 6 milhões desses diabéticos são idosos. Então, nós temos mais diabéticos tipo 2 do que tipo 1. Então, a maioria é tipo 2. Né? 6 milhões de pessoas. Agora, 16 milhões é muita gente, né? Diabético, né? Não? Pode passar. E dessas, 2019, 463 milhões de pessoas. Em 2045, esse número vai praticamente duplicar. Então, em 2045, nós teremos 700 milhões de pessoas diabéticas no mundo. Por que vocês acham que isso vai acontecer? O número de pessoas doentes vai aumentar. Estilo de vida. Então, hoje em dia, gente, a gente vive num ambiente que nos é ofertado uma variedade de coisas. Antigamente não, antigamente você comia o que você plantava. Hoje não, você vai no supermercado,
tudo ensacolado. Aí você compra. Mais fácil, né? Mais prático. E isso aí, e você hoje tem controle remoto, ó. Até para ligar a televisão, você não levanta da cadeira. Quem faz atividade física aqui? Eu tava fazendo. Ah lá. 2 pessoas, 3, 4. Então, isso aí, gente, é que vai piorar. Mais pessoas vão ficar diabéticas por causa de quê? Nosso estilo de vida. Aquilo que a gente come e aquilo que a gente não movimenta. Se você não movimenta, você não queima a glicose. O exercício é o melhor tratamento, um dos melhores tratamentos para o diabetes. Ele ajuda a queimar a glicose. As pessoas que mais vivem no mundo, a gente tem algumas regiões que são chamadas de zonas azuis. São a população do local vive mais de 100 anos. Não é só 1 ou 2 pessoas, não. São lugarejos em que eles vivem mais de 100 anos. Aí a gente tem aqui na América Central, tem lá na Europa. Então, esses lugares são de pessoas, o que elas têm em comum? Alimentação boa e elas comem pouca carne e elas se movimentam. Não é ir para academia, não, elas movimentam no dia a dia. Sobe escada, sobe ladeira, sobe morro. Então, é importante ser da atividade física, tá? Então, assim, é você movimentar, porque hoje em dia a gente tem tudo na mão. Até o carro, você tem lá, você aperta o botãozinho e sobe o vidro do carro. Você não usa mais a manivela, né? Então, o nosso estilo de vida está tornando a população doente. Então, ó, isso aqui vai ser em 2045, ó, 700 milhões de diabéticos. Pode passar. Eu fazia, né? Mas aí eu fui cortado por causa da fibromialgia, né? Mas a fibromialgia, um dos tratamentos é atividade física. Ah, pois é. Você pode fazer hidroginástica. Ah, isso mesmo. Ela cortou a reumatologista, cortou e o ortopedista. Mas você pode fazer. Aí eu fui na psicóloga e falou assim, você não vai passar na frente dos médicos. Se falou que você não fazer, não vai fazer. Não faz porque é muito bom, principalmente para fibromialgia. Aí a gente fica no E a alimentação é uma vigilância constante, porque se você compra, uma hora você come. Sim. Né? Ontem eu estava trabalhando até umas 10 horas, e aí eu olhei para a janta que tinha que esquentar e o biscoito, adivinha qual? Biscoito. Porque é prático. Eu vou comendo, dá para eu finalizar, tomar banho e ainda comer um pouquinho, né? Eu falo, gente, é chato demais você ficar lá debaixo da água lavando folhinha de alface por folhinha de alface. É enjoado. Aí você vai e você não faz. Direto as pessoas falam assim, ai, Karen, é o meu filho, só come biscoito. Eu falo assim, mas o biscoito vem andando para sua casa, ou ele, seu filho, pega seu cartão e vai no supermercado, porque se come é porque a gente tem. Nós mães, eu tava com né? Porque eu fiz hoje com 11 anos, ele fala assim, eu quero chips e refrigerante para ir para a escola. O que é isso? Ele falou, todo mundo é descolado e come isso na minha escola. Aí eu tenho vontade de pegar um por um, assim, então e focar. Porque se come... Aí você tem que falar igual minha mãe falava pra mim, você não é todo mundo. Pronto, acabou. Minha mãe falava isso, você não é todo mundo e vai ser assim, pronto, acabou. Mas eu acho assim, eu acho que é uma falha da nossa política pública de educação. Eu acho que tinha que ter nutrição nas escolas. Eu acho que a criança tinha que ter uma aula sobre nutrição. O que é um carboidrato? O que é uma proteína? O que é uma vitamina? Sim, então assim, se você tivesse essa conscientização desde criança, às vezes você iria comer melhor. É difícil, e assim, a gente que cresceu estudando Danoninho, tem os, não sei quantas vitamina, aquela pagando no Danoninho, né? E aí, vale por um bifinho. Vale por um bifinho. E quando o Luiz era pequenininho, lá na escola dele na Bahia, tinha nutricionista
iogurte que tinha, falava que tinha um tanto de um negócio desse tamanho de lanche. Aí a nutricionista falou assim, olha, seu filho não tem nem 2 anos para estar comendo isso. Ele vai adquirir uma alergia ao leite aqui, uma intolerância e tal. Eu falo assim, ela tá doida, né, gente? Porque aqui diz que é um alimento completo. E hoje um pouco de arrependimento, porque nessa brincadeira ele teve Um monte de coisa, né? Mas é isso mesmo. Ô, gente, e agora a gente vai falar um pouquinho da hemoglobina glicada, né? Que você perguntou. Ó. Vocês sabem o que é hemoglobina glicada? Algum médico seu já pediu esse exame? O meu tá altíssimo. Já? Vocês sabem o que quer dizer hemoglobina glicada? Eu não sei, não. É o nível de açúcar no sangue, mas a glicose, gente, que vocês dosam, vou dosar a glicose, vem em jejum e dosa a glicose. Essa glicose mostra o açúcar daquela hora, daquele minuto, daquele segundo. No caso, se você veio hoje colher o açúcar, mostra o seu açúcar de hoje. Ele dá um norte, dá, mas ele não é o mais importante pra gente. O mais importante chama-se hemoglobina glicada. O que é esse exame? Esse exame mostra a média do seu açúcar dos últimos 3 meses. Então, eu tenho um paciente que chega no meu consultório com a glicose de 70. 70 tá ótimo, não tá? O normal é até 100. Mas está com a hemoglobina glicada de 10%. O normal é até 7%. Então, vocês vão gravar esse número. 7 fala que é o número da perfeição, não é? Então, é o número da sua hemoglobina glicada. Você vai chegar em casa e vai olhar como é que está o seu exame. O seu exame, o bom controle é 7%. Se tiver acima disso, você está com controle ruim. Sua glicose está ficando alta e isso vai te trazer problemas que a gente vai falar mais para frente. Então, esse exame é o exame mais importante do paciente diabético, que mostra como que está o controle dele, dos últimos 3 meses pelo menos. Então, sua glicose em jejum pode estar normal, daquele dia, mas para trás está tudo errado. Eu tenho paciente que faz dieta, vou colher sangue, faz uns 2 dias de dieta, a glicose de jejum está normal, mas a glicada dele, tá lá em cima. Ou seja, para trás está tudo alto. A minha já alta, a minha tá 8. Tá alta. Tem que vir para 7, que é o ideal. A sua é quanto? É. 400 e pouco da última vez. Não, Não vi não. 400 e pouco deve estar acima de 10. Aquela que a gente faz depois do almoço, Tava 400 e pouco. E ela é magrinha, como que explica? Não, mas ela é tipo 1, né? Aí você tem que você vai ter que tomar insulina rápida antes do almoço, tá? Antes, né? É. Aí eu tô tomando assim, de manhã, se tiver, só se tiver acima de 200. Agora, se tiver até 200, eu não tomo. À noite, a mesma coisa. Aí costuma, eu tomo Deixa eu te falar uma coisa. café que eu tomo, ela já vai Se a sua insulina, você não pode ficar sem tomar. Independente do valor que ela tiver de manhã, você tem que tomar. ela assim, 2, 4, 6, 8 e 10. As unidades é regular. Agora, a NPH eu tomo todo dia. Tá, não. É porque eu entendi. A regular eu tomo assim, tabelada. Aí se tiver Aham. só acima de 200... Mas aí você tem que tomar antes do almoço, tá? A regular. Eu não tô tomando, eu tomo de manhã. Se eu olho de manhã, tá abaixo de 200. Porque ela tá ficando alta depois do almoço. Aí você precisa de insulina para poder pegar o açúcar do seu almoço e queimar. Então tem que estar olhando na hora. Sim, antes do almoço você dosar para você poder. Um dia desse eu fiz o teste, já estava em 103. Aí eu fui tomar um café, açúcar, né? Mas ele tem muito pouquinho açúcar, mas tem açúcar. E comi um pão normal. Aí quando foi. Vocês tomam café com açúcar, gente? Eu tomei, eu às vezes não, eu não tomo. Tudo que ela já estava alta, ela ficou Ela ruim, Aham. acontece muito com a sua dela. Tem que ficar num momento assim, eu nunca fazia isso na noite. Aí ela estava tomando a faz, Só no almoço. só no almoço. Aí eu mesmo cortei comida,
Se noite todo mundo estava alimentando, mas tem que fazer o exame dela. Aham. O último exame dela, por exemplo, deu 70 e poucos. O governo de cada deu 6 e uns pedaços. Tá bom. Exato. Eu tirei essa. Se ela não tá comendo à noite, aí realmente. Uma fruta à noite, mas eu não mantendo. Mas aí por quê? Porque ela estava suando, que o chegou. Não, aí não pode não. Se ela não tá comendo à noite, ela não toma o remédio. Então, aí Tá? sempre eu encontro Aham. porque chegou a hemoglobina no caso dela, quando a pessoa falou ali, ela deu 148 de glicose, e quando ele fez, deu 11 de hemoglobina de carne. É a primeira vez, né? Aí baixou até a Aham. Aí baixou. Olha, doutora, se a gente não come à noite, comer uma fruta só, você não precisa tomar um remédio à noite, não? Não, se você não alimenta à noite, se não come muita massa, aí às vezes não precisa não. Uma fruta não. Ah, mas você faz o seu médico é mais Natal. Mas aí cada caso é um caso, né? Normalmente. Sem ordem médica? Aí tem que ver com o seu médico mesmo. Não pode ir tirando assim, Mas eu não. acho que eu vou passar com você. Não tô gostando. Não vai arrepender, não. Então, uma curiosidade sobre essa redução do estômago que o pessoal está usando para poder normalizar o glicose. Sim, Quanto que isso é válido. realmente é bom, quanto que isso é ruim. Na A gente verdade, sabe que a redução do estômago é cara, uma coisa Sim. cara. É um investimento, né, que a pessoa vai fazer. Como a pessoa vai fazer na verdade, assim, a gente indica a redução do estômago para paciente obeso que já tentou todos os tratamentos de obesidade e não está conseguindo. E já tem alguma complicação, uma pressão alta, um diabetes, entendeu? E aí você indica, e esse paciente faz a cirurgia, se ele emagrece, o diabetes às vezes acaba. Porque, por exemplo, o Romário, jogador de São Paulo, ele não era obeso. Não, ele fez a cirurgia que a gente chama de metabólica para tratar o diabetes. Pois é, e aí o resultado dele, ele sempre fala que foi a melhor coisa que ele fez e tal. E aí, por isso que Mas aí é o que eu te falo, o que a cirurgia vai fazer? Vai diminuir seu estômago, então você não vai conseguir comer muito. Se você tentar se reeducar, você não precisa fazer cirurgia. O balão não funcionaria nesse caso aí? Sim, mas o balão não pode ficar muito tempo. Aí quando você tira o balão, o estômago volta ao normal. Entendeu? Então eu falo, obesidade, eu falo que é a doença mais complexa da gente tratar, porque obesidade depende de gene. Hoje em dia a gente sabe que tem gene da pessoa obesa, tem o gene da pessoa magra, tem o seu meio ambiente que você está inserido, tem alterações, né, que você é muito ansioso, aí acaba que você não está com fome, mas seu cérebro está falando para você, come alguma coisa, come alguma coisa, come alguma coisa. Então, muitas das vezes você faz, o Romário fez a cirurgia, ele não era obeso, mas ele fez para tratar o diabetes dele. Funciona. Mas se ele não mantiver naquilo ali, eu tenho paciente que fez bariátrica que já engordou 46 quilos. Engordou tudo de novo. Por quê? Porque você não trata a sua mente. Entendeu? Pessoa que é muito ansiosa, você precisa de um tratamento psiquiátrico. E hoje em dia tem muita gente que é resistente ao psiquiatra, que acha que o psiquiatra é coisa de doido, e não é, gente. A sua saúde mental, hoje em dia, é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Você tem que estar bem aqui, porque senão você não está bem em nada. E você acaba comendo, então, se a gente for ao cérebro da gente... Ele manda você comer de novo. Então, se o Romário também não tratar a saúde mental dele, daqui a pouquinho ele está obeso e daqui a pouquinho ele está diabético de novo. Aí não adianta nada. É igual a bariátrica que um monte de paciente meu fez e já ganhou tudo de novo. Por quê? Porque não trata o cérebro. a dica da senhorinha, Só quando a gente foi biscoito, pão, a dica então é você tratar primeiro a cabeça, né? Entender realmente, e depois avançar. Né? Porque se você emagrecer, o que a bariátrica faz? Ela diminui seu estômago. Sim. Você vai comer menos. Quem come menos emagrece.
É matemático. Quanto que você come por dia? 2.000 calorias. Quanto que você queima? 1.200. Opa, a conta não fecha. Tá sobrando 800 aí. Essas 800 vai virar gordura e vai ser armazenada na sua célula. E a célula nossa é igual um balão. Você emagrece, ela murcha, mas ela tá ali. Você deu bobeira, ela aumenta de novo. Enche de gordura. Então você tem que entender isso, porque senão você vai fazer a cirurgia e não vai adiantar nada. E outra coisa, gente, que eu sempre falo, vocês que têm filhos aí, né? Uma das coisas mais importantes é a gente não dar comida como recompensa para a criança. Ah, se você fizer isso, eu vou deixar você comer aquilo. Para com isso. Não existe isso. Comida não é alívio para tristeza e alegria nossa, não. Não pode ser. Então você começa isso desde pequeno. E aí você vai entender isso quando você chegar mais tarde, entendeu? Às vezes a sua infância. Muitas das pessoas que são obesas é porque passaram fome na infância. Então, se você tentar entender o que está por trás disso aí, a obesidade ela é a ponta do iceberg. Muita coisa está aí para baixo. Muitas pessoas obesas hoje foram abusadas na infância. Abuso sexual na infância. Então tem muita coisa aí, ó. Então você tem que tentar entender o que está acontecendo. Por que e comida não pode ser recompensa. Isso começa desde criança. Ah, não faz isso não, que se você fizer, eu vou te dar isso. Tem que parar com isso. Tem alimentos realmente que dão sim, prazer, sim. você se sente bem, né? E aí você tá triste, você quer comer. Você tá alegre, você quer comer. E aí, ó. Tem uma coisa que a gente faz também, desde criança, que eu vou ter em casa. Come tudo. Come tudo. Come tudo. Em casa saciou. Isso também tem que parar. Vocês que são pais, não fica forçando criança a comer. Eu acho que você tem que colocar no prato as coisas saudáveis, né? Falar que deve comer, mas não é come tudo. Tem que parar com isso. Porque você começa a condicionar desde criança aquilo ali. Come tudo, come tudo, come tudo, ela vai comer. Doutora, que diabética tem que comer de 3 em 3 horas? Aí depende. Se você usa insulina, é aconselhável, mas se não, não precisa não. Aí você vai comer na hora que você tiver fome. Ah. Aham. A glicose não está controlando. Ele perguntou aos pacientes, a senhora tem condição de comprar remédio? Eu falei assim, deixa eu falar um pouco para você, eu tenho, eu vou mentir, eu não tenho condição. As coisas não sabem ser médico, é um pecado, né? Eu não tenho. Tem um remédio muito bom, depois eu vou até explicar um pouquinho sobre ele, mas aí o governo paga metade aí a pessoa tem que pagar metade. Aí eu falei para ele, eu não tenho condição de comprar remédio, foi eu trocar ele. Aí provavelmente por isso que a senhora tá, né? Aí teve que usar insulina, porque a insulina a senhora ganha, né? Aí ele passou a insulina para leite. Sim. Aí eu não tomei, eu comi, tomei e fui lá. Para me ganhar um negócio de medir. A fitinha de medir. Aham. Aí eu fui embaixo, a Ana Paula, ela me ensinava lá, né? Ana Paula, a Ana Paula estava muito ensinada, na caminhadinha mesmo, falei, eu Pedro, mediu, mas eu comecei a fazer. Aí tem que ajeitar, né? A dose até chegar, tem que aumentar a dose da insulina. Para não aumentar a dose da insulina, tem que comer menos. O problema é esse. Eu estou tentando emagrecer. Agora você falou que a regular dele está tomando antes do almoço. Aham. Mas e de manhã, se eu amanhecer de real? Aí eu posso
regular para 7 horas e antes do almoço? Sim, sim. Não tem problema. Não. A regular, ela dura 2 horas no seu organismo. Então, ela vai cobrir só o pico de açúcar da refeição. Então não tem problema tomar. Não, tem não. É para medir a diabetes. Tá? Medir, eu falo para medir uma vez em horários diferentes. Um dia mede em jejum, um dia mede 2 horas depois do almoço, um dia mede 2 horas depois do café, um dia mede 2 horas depois do jantar. Cada dia mede num horário diferente para ver como é que está essa glicose. Vocês não dão medir hoje, jejum. Eu não sei medir, não. Eu não simular, mas sempre colocar a minha sempre cai pelo almoço. Depois só vem aqui que o Max explica para a senhora. O Max é craque nisso. Não sei de propor sangue. Bem, ele explica que é facinho, não é difícil, não. Depois a senhora tira a dúvida que a senhora vai conseguir. Gente, ó, uma coisa que eu quero que vocês guardem aqui é que 2 a cada 10 pacientes que estão controlados. Então, daqueles 16 milhões de pessoas no Brasil, somente 20% está controlado. O que é estar controlado? Com a hemoglobina glicada abaixo de 7. Ou seja, 80% de vocês aqui não está controlado. Quem tem hemoglobina glicada abaixo de 7 aqui? São Max. Aqui é só 0,5%, né? Então, para vocês verem como que é difícil o controle do diabetes. Só 20% dos pacientes têm controlado, tá? Pode passar. Aqui, ó, 27% dos pacientes estão na meta e 73% estão fora da meta. Aqui, quase 100% de vocês não têm controle da doença. Tá pior do que isso aqui ainda, né? Então, gente, ó, o alvo da nossa hemoglobina tem que ser 7%. 52% tem hemoglobina de 8, igual tá a sua. Você tá aqui, ó, nesse 52%, ó. 36% tem 9. E 10% e 24% tem ela acima de 10. Que é pior ainda. Pode passar, Max. Gente, o que essa hemoglobina glicada ela quer dizer pra gente? Ela quer dizer o seguinte: se você tem uma hemoglobina glicada alta, você pode ter qualquer complicação da doença a longo prazo. Quais são as complicações do diabetes? Amputação, problema renal, visão, o que mais? Qual que é a causa que mais mata o paciente diabético? Cardíaco. O paciente diabético, gente, vocês que são diabéticos, vocês têm a capacidade de infartar 5 vezes mais do que quem não é. 5 vezes mais. E isso vai depender de quê? Da sua glicose. É aquilo que eu falei para vocês, gente, a glicose, ela é tóxica para o nosso organismo. Ela é ruim. A gente precisa dela? Precisa, mas na quantidade certa. Na quantidade errada, ela causa um monte de complicação. E, ó, as complicações são o quê? As doenças renais e principalmente as doenças cardiovasculares. Então, a maioria dos pacientes diabéticos vai morrer ou por infarto ou por derrame. Então, tem que colocar na cabeça, eu tenho que controlar a minha doença. Você tem o poder de fazer isso. Isso depende só de você. Meu marido morreu com infarto. Infarto. Com 45 anos, e a diabetes dele na época estava... Mais ou menos, né? Mais ou menos. Só que ele não fazia. Não fazia dieta? Não fazia dieta de jeito nenhum. O doutor está falando a respeito do infarto. Quem já teve, você falou a respeito que
Aham. Quem já tem diabetes e tem muitos problemas na cabeça, assim, só doado na cabeça dela. Tem mais possibilidade ainda, né? Também. Tá vendo? Pode passar, Max. Aqui, gente, ó, as complicações do diabetes. Então, vocês que são diabéticos, ó, retinopatia diabética. O que é retinopatia diabética? O açúcar, ele passa nas veias aqui, ó, do olho. Atrás do nosso olho é cheio de vasinho pequenininho. E esse açúcar, ele vai corroendo, é igual uma ferrugem. Hoje tá um buraquinho desse tamanho, amanhã você vai lá, tá desse tamanho. E a glicose todo dia passando ali, passeando. Vai para lá e para cá no sangue. E ela tá alta. Ela vai lesionando esses vasos do seu olho. E aí começa com hemorragia e daqui a pouquinho você perde a sua visão. Então é o que a gente chama de retinopatia diabética. Ó. É a maior causa, o diabetes é a maior causa de cegueira no paciente adulto, é o diabetes. Tem que fazer exame de fundo de olho, tá? Vou fazer agora no mapeamento de Paciente diabético tipo 2 ou tipo 1 tem que fazer exame de fundo de olho. Então, quem nunca fez tem que procurar o oftalmologista para fazer. Ele vai olhar ali atrás do seu olho, ver como é que tá os vasinhos, se tem alguma hemorragia, porque dependendo, a gente tem um tratamento que é com laser. E esse laser, ele estanca essa hemorragia. E aí você consegue não perder a visão, pelo menos de início. Agora, o principal tratamento é o quê? Abaixar a sua glicose. Se você não abaixar, a doença vai progredir e você vai ficar cego. Eu tenho uma paciente minha, ela não esqueço nunca. Ela só vivia mal controlada e eu brigava com ela, não adiantava e vivia mal controlada. Aí ela ficou cega. Depois que ela ficou cega, a glicose dela 90, 100, porque ela não via o que ela estava comendo. Ela só comia o que davam para ela. Pronto, acabou. Mas aí já foi tarde, né? Porque já tinha perdido a visão. Então é o que eu falo, nosso olho é o pior deles. Que fala que o olho é maior que a barriga e é mesmo. Não está afetando agora, mas se a senhora não cuidar, pode afetar no futuro. Pode afetar. Aí é Deus é que sabe. Mas se a senhora não cuidar, a chance de ter é grande. A outra complicação, gente, é dos rins, ó, a nefropatia diabética. A glicose também, ela vai corroendo o rim. O rim, gente, é igual um novelo. E ele é cheio de vaso sanguíneo. É onde acontecem as trocas. O sangue passa ali no rim, é um filtro. E ele filtra o que é bom, volta para o sangue, e o que é ruim sai na urina. Então, a glicose, ela começa a corroer esses vasos. Corrói aquele novelo ali. E aí começa a extravasar proteína na urina. Aí já é o começo de uma doença renal. Que exame que a gente sabe se o meu rim está começando com doença ou não? A gente tem exame de sangue, que é a creatinina, e a gente tem a microalbuminúria. A microalbuminúria, ela fala se você está começando com a doença renal. Então, o paciente diabético, ele tem que fazer esses dois exames. A microalbuminúria é feita na urina e a creatinina é feita no sangue. A creatinina mostra se seu rim está filtrando bem ou não. Mas a glicose, ela corrói esse novelo. E aí, ela vai abrindo, né? Vamos falar, a grosso modo, uns buracos no vaso. Aí a proteína começa a sair. Aí Aí começa a sair e aí você começa com a sua doença renal. E aí, quando você chega com a função de 15%, aí você vai para diálise. Vocês já viram, né, uma pessoa na diálise sentada lá na máquina e a máquina é que troca o sangue dela, é que filtra o sangue dela. Por quê? Porque o rim não filtra mais. Porque a glicose corroeu o seu rim. São dois exames? São dois exames. Um no sangue, que é a creatinina, e o outro na urina. Microalbuminúria. Creatinina eu faço 3 em 3 meses, agora esse outro
Microalbuminúria? Tem que fazer. Aqui faz tudo. Outra complicação, gente, chama neuropatia diabética. Alguém sabe o que é neuropatia diabética? A neuropatia diabética é que a glicose, ela vai inflamando os nervos da perna e os nervos da mão. Aí não é da pessoa ser nervosa, não, é nervo mesmo. Ela inflama e você começa a sentir dor. Normalmente é uma dor em agulhada, parece ter um monte de agulha te fincando, ou é uma dor em queimação. Muito paciente fala para mim que parece que ele está pisando em areia quente. Você deita à noite e você tem que descobrir, porque está quente. Então você tem dor, e é uma dor que é ruim. Imagina você dormir na noite sentindo dor. Quando a gente queima na beirada aí do fogão, é aquele tipo de dor. É uma dor em queimação nas pernas. Ou uma sensação de dormência nas pernas. Então isso é neuropatia. Isso já é uma complicação do diabetes causada pela glicose. A outra complicação que todo mundo sabe que é o AVC. AVC é acidente vascular cerebral. É o famoso derrame cerebral. Né, a glicose, ela corrói os vasos do cérebro e aí entope esse vaso e aí para de irrigar se entupir o sangue não passa. Aí aquela área que não recebe sangue, ela morre. E dependendo da área, você vai ter uma complicação. Normalmente você vai ficar o quê? Paraplégico de um lado. Então, isso também é uma complicação triste, porque você não morre e você fica aí. A outra complicação é a doença cardiovascular. 65% dos diabéticos vão morrer de infarto. 65%. Então, gente, hoje, assim, isso aqui não é para assustar ninguém, né? Mas é para vocês conscientizarem que vocês têm que cuidar da sua doença. E ninguém vai fazer isso por vocês. Nem seu médico. Que a gente prescreve, fala, explica, você chega na sua casa, você faz tudo diferente. Então, você tem que conscientizar. Se você não fizer isso, você pode ter qualquer uma dessas alterações, ó. E a doença vascular periférica, que é as amputações, né? Que eu acho pior ainda. Porque amputa. Eu tenho um paciente meu que estava numa sauna, ele colocou o pé, assim, aquele aparelho de fazer sauna, ele sentou e está lá, tranquilo. Ele calçou o sapato, chegou em casa, o pé dele estava todo queimado e ele não sentiu. Teve que amputar o pé. Outro pisou no prego, estava andando de chinelo, o chinelo saiu do pé, ele não sentiu, por quê? Porque o diabetes perde a sensibilidade da perna, né, da pele. E aí pisou no prego, infeccionou, teve que amputar. Então cuidem do pezinho de vocês, olhem entre os dedos se não tem micose. Micose é porta de entrada de infecção. Tem que olhar entre os dedos dos pés se não tem micose, secar muito bem os dedos dos pés. Hoje em dia essas toalhas, nossa, quase que não seca nada, né? Passa um papel higiênico entre os dedos dos pés, tem que deixar seco, senão dá micose. E ali é porta de entrada de bactéria, pode dar infecção. Tem que olhar se não tem calo, então tem que olhar o pé, inspecionar o pé. As mulheres, cuidado aí na manicure. Então tem que tomar certo cuidado, porque o pé, ele é, do diabético, o tendão de Aquiles é o pé. Pode passar. Gente, olha só o que é interessante. Se você reduz em 1% a sua hemoglobina glicada, então a sua hemoglobina glicada aí que está 10%, se você traz ela para 9%, você diminui em 37% o risco de ter hemodiálise, de fazer hemodiálise ou de ter cegueira. Então, a 1% só, gente, que você reduz a sua glicada, você diminui em 37% a chance de você ficar cego.
Olha só como que é importante você diminuir a sua hemoglobina glicada. Você diminui em 43% a chance de você cortar, ter que amputar algum membro seu. Você diminui em 21% a chance de morrer por qualquer outra causa. Você diminui em 14% a chance de você infartar e você diminui em 12% a chance de você ter um derrame. Ela tem que ter 7. Hein? Ela tem que estar em 7%. Pode passar, Marcos. Então, gente, ó, essas complicações, elas já começam a acontecer 15 anos antes do diagnóstico. Tá? Então, o que a gente faz da nossa vida quando a gente é adolescente para frente, vai impactar quando a gente ficar adulto. Então, ó, criança que fica dando doce para criança, para lá e para cá, refrigerante. Quer dizer, pai e mãe quer, tá me enchendo o saco, toma isso aqui e vai comer para lá. Então, ó, 15 anos antes, você já começa a ter as alterações que vão levar a essas complicações. Então, 15 anos antes, ó, você já começa, 10 anos, você já começa a desenvolver a doença aterosclerótica, que é a formação de gordura na sua artéria, que é o que vai te dar infarto ou que vai te dar derrame. E aqui que a gente entra, né, no pré-diabetes, ó. Esse homenzinho aqui tá pré-diabético. Com 2 anos ele já fica diabético. Tá? Pode passar, Marcos. Ô, gente, isso aqui também não é para alarmar, mas quem tem diabetes, ó, vive 5 anos a menos do que quem não tem. Quem tem diabetes mais doença renal coronariana vive 9% a menos, 9 anos a menos. E quem tem diabetes e tem AVC vive 11 anos a menos. Então, você é diabético, você vive 5 anos a menos do que uma pessoa que não é. Você tem diabetes, mas infartou, você vai viver 9 anos a menos. Você tem diabetes e tem um derrame, vai viver 11 anos a menos do que quem não tem. Então, isso aí é um alerta para quê? Vamos cuidar, gente. Nunca é tarde para a gente começar a cuidar da doença. Eu falo, por que eu faço exercício hoje? Eu acordo cedo, vou para a academia e faço exercício. Porque eu quero ter autonomia quando eu ficar velha. Eu quero levantar de uma cadeira sem precisar ninguém me ajudar. Eu quero ir no supermercado e carregar minhas compras. E isso a gente só consegue se você começar hoje. Eu não quero andar de muleta quando eu ficar idosa. Entendeu? Então você tem que ter, eu falo, é uma poupança. O que você faz hoje vai se refletir no seu futuro. É igual o INSS que vocês pagam, para você poder aposentar e ter alguma coisa para receber. A saúde é a mesma coisa. Se você não fizer agora, para frente, ó. Pois é. Minha mãe está com 93 anos, ela anda dentro de casa. Pois é. Mas se a senhora não cuidar, a senhora acha que vai chegar nos 96 igual ela? Não tem diabetes, não. Minha mãe não, mas meu pai morreu com diabetes. Pois é. Ele morreu com mais. Pode passar. As pessoas comiam muita coisa. Gente, 9 em cada 10 pacientes não sabem que tem doença renal. Vocês mesmos aqui, vocês nem sabiam dessa microalbuminúria. Então, a maioria dos pacientes nem sabe que está com doença. Então, tem que fazer esse exame. É um exame que faz na urina para ver a doença renal. Então, vocês pedem o médico de vocês para pedirem, tá? Ó, doutor, eu quero o exame na urina para ver se o meu rim está funcionando ou não. Tá? Mas sem o exame, tem alguma coisa que a gente tem que ficar alerta? Tipo assim, ela começou a sentir isso, pode ser... É porque o rim, ele é silencioso. Só quando já está quase na porta da hemodiálise é que ele dá sinal. Ele é silencioso. Aí você só consegue prevenir com esse exame. Saber, né, como é que está a função.
É microalbuminúria e é o exame de creatinina. Pode passar. E, gente, a glicose, ela é causada por vários problemas no diabetes. Por isso que a gente tem várias medicações. Microalbuminúria e creatinina. Então, as medicações, cada uma funciona em uma parte do organismo. Por isso que é importante você ter uma boa orientação para poder saber onde que vão atuar esses tipos de tratamento, tá? E aí a gente começa, eu falo que o diabetes, a gente vai galgando degraus, é igual a escada. Você começa usando um comprimido, depois você passa para 2 comprimidos, depois para 3, depois para 4, e aí quando não tem mais jeito, você passa a usar insulina. Mas para você usar insulina, você já tem que ter feito muita coisa errada aí nesse caminho, né? Você não está controlando a sua doença. Exceto o diabetes tipo 1, que o diabetes tipo 1 tem que usar insulina desde o início, não tem outra maneira. Agora, o tipo 2 não. O tipo 2, se você fizer uma dieta adequada, atividade física, você vai conseguir controlar a sua doença com o comprimido. Agora, se você não faz, não consegue. E aí você acaba tendo que usar insulina também. Essa insulina nova que eles colocam no aparelho do retorno, né? Aqui é o freestyle, isso aí é para medir sua glicose. Não, é para medir sua glicose. Ela mede sua glicose 24 horas. Entendeu? Esse é o aparelhinho. Pode ser alguma coisa no fígado. Muita fritura. Carne de porco, gordura de porco. Ótimo, fritura não usar é bom. Então, gente, ó, cada remédio ele vai agir numa área específica do seu diabetes. Então, por isso que às vezes a gente usa mais de um remédio para poder ajudar a baixar essa glicose. Tá? Pode passar, Marcos. Pode passar. E aqui falando, ó, a cada 6 segundos uma pessoa morre devido ao diabetes. Nós estamos aqui, passou 6 segundos, tem um morrendo por causa de diabetes. Então, é uma doença grave? É. Tem controle? Tem. Vai depender de quem? De vocês. Tá? E tem que controlar. E o controle passa por quê? Alimentação. Pode passar mais uma aí, Marcos. Pode passar? Então, gente, o controle está relacionado com a alimentação. Praticamente tudo que a gente come vira açúcar. Então, por exemplo, ó, macarrão vira açúcar. Farinha de mandioca vira açúcar. A batata vira açúcar. Farinha de trigo vira açúcar. Tapioca vira açúcar. Mandioca vira açúcar. Vira açúcar. Inhame. Aí você vira para mim, não posso comer nada. Pode. Tenta não misturar. Se você não misturar, já tá bom. Aí o povo come arroz e macarrão. Eu falo, Jesus, pra que isso? Não é você não. Tô falando pra quê? Arroz e macarrão. Arroz, macarrão, farofa, maionese, 4 carboidratos, 4 massas. Olha, uma dica para vocês, por exemplo, quer comer batata, come com a casca e faz ela assada. A casca do alimento, ela diminui a absorção do açúcar. Então, ela vai lentificar a absorção do açúcar. Então, a casca do alimento é melhor. Então, vai fazer a batatinha? Faz com a casca.
Vai comer batata, não come arroz, não come farofa. Escolhe um para você comer. Você não, né? Come um no almoço e come o outro no jantar. Então, se você não misturar a massa, já é meio caminho andado. Isso tudo, a batata doce é a mesma coisa. Batata doce, come com a casca também, que é melhor. Ou cozida ou você faz na air fry também, né? Ou assada. Mas come uma massa só, gente. Isso não é só para quem é diabético, não. Isso é para todo mundo. Pensa, você vai sobrecarregar o seu organismo. Se eu te pedir para você carregar 100 quilos, você carrega? Se eu pedir para você carregar de 10 em 10, você carrega? Mesma coisa. Eu ponho 100 quilos para dentro do meu organismo, eu vou comer batata, maionese, farofa, tutu, que leva farinha, feijão tropeiro, arroz. Aí eu tô pondo 100 quilos dentro do meu organismo. A minha célula não vai aguentar. Se eu colocar só um, ela vai aguentar. Isso é lógico. É a mesma coisa. Angu é a mesma coisa. Mas aí é outra coisa. Não é o angu que está fazendo isso. Deve ser alguma outra coisa que ela está comendo junto com o angu e o angu que está pagando o pato. Angu, feijão, verdura. Pode, não come o arroz. Quer comer o arroz? Não come o angu. Tá? Isso é que é o importante. E aí vocês tentam comer a coisa com a casca. O que puder comer, come com a casca. Por exemplo, vai comer uma banana. Banana não tem jeito de comer a casca. Põe uma aveia junto. Outra coisa que é boa de colocar também, ó, é chia. Isso aqui também é muito bom, é bom para o seu intestino, tá? Aí você mistura com a banana. Por quê? Porque a fibra ajuda a diminuir a absorção de açúcar. Então, tudo que você come com fibra é melhor para quem é diabético. Por exemplo, ó, macarrão integral, ó, é melhor para o diabético do que o macarrão branco. Por quê? Porque ele tem fibra. Então, o arroz integral também é melhor, ó. A farinha de trigo... Ah, não, aqui você não trouxe, né? Aqui, ó. Farinha de trigo integral é melhor para o diabético do que a farinha branca. Então, tudo que tem fibra é melhor. Então, se você for comer a maçã, não descasca, come com a casca. A pera, come com a casca. Que é melhor para quem é diabético. Agora, o que a gente pede para não usar, gente? Mel, melado, garapa de cana, rapadura, açúcar mascavo, açúcar demerara, tudo é açúcar. Tudo vem da cana. Ah, mas açúcar mascavo é saudável. É açúcar do mesmo jeito. Ele vai chegar na sua célula e vai lá fazer, ela tem que trabalhar, produzir insulina para tirar esse açúcar mascavo do seu sangue. O álcool em si, ele faz mal, né, para quem é diabético. Eu falo que a vida é feita de escolhas, né, você tem que escolher. Então, ó, isso aqui, ó, tudo vem daqui, ó. Então, não pode, gente. Ah, é só um pouquinho de açúcar no café. É um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, de grão em grão, a galinha chupar. Tem gente que nem é café com açúcar, açúcar com café. E o café, gente, sendo um café bom, é saboroso você tomar sem açúcar. Eu tomo sem nada, sem adoçante. Eu achei melhor ele sem açúcar. Eu não tomo adoçante. Não toma. Eu, por exemplo, eu não uso adoçante. Na minha casa, nem açúcar eu compro. Então, assim, eu faço tudo com o sabor natural do alimento. Entendeu? E você acostuma o seu paladar. Hoje é ruim? É. Amanhã vai ser ruim? É. Daqui a 2 meses você já está tomando. Mas você tem que querer começar. Ué. Agora, tem café que é ruim. É igual um purgante, né?
Mas o café que é bom, você toma ele sem açúcar. Pra você sentir o gosto do café. Mas esse café é especial. É melhor. Não diz que o café não vai muito mal. Não, um pouquinho só não faz, não. Perguntando se tomar café sem açúcar atrapalha o bebê, né? Sem açúcar. Não, mas não, ele não usa adoçante não, tá? Puro normal não tem nada a ver. Não, pode usar. Só não é para tomar demais, tá? Mas você tomar de manhã e um pouquinho à tarde, não tem problema não. Porque tem gente que toma café de 5 em 5 minutos, né? Doutora, existe um adoçante melhor para o diabético, pior? Na verdade, o adoçante que a gente indica é o stevia ou sucralose. Agora, o adoçante ele é ruim quando você coloca ele em líquido muito quente. Então, você acabou de fazer o café, que tá aquele quentura, aí você põe o adoçante. Aí produz substâncias que não são boas para o organismo. Então, espera o seu café dar uma esfriadinha e põe o adoçante. Agora, o adoçante no suco, por exemplo, que não é muito, o suco é gelado, aí não tem problema, tá? Então, é o sucralose ou o stevia. Não, não uso adoçante. Gente, agora vamos falar um pouquinho das frutas. Toda fruta vira açúcar. Essa daqui, por exemplo, ó, tem açúcar demais. Ah, é só água. Água com açúcar pura, tá? Então, você vai comer uma fatia de melancia, essa ainda tá grande ainda. Você teria que partir a metade para você comer. Essa melancia inteira, a sua glicose vai lá para cima. Outra coisa que eu peço aos meus pacientes, não tomar suco. Por quê? Porque o suco tem um monte de fruta ali dentro. O diabético, ele deve comer 3 frutas por dia. 3. Então, vamos supor, um cachinho de uva de manhã, mas um cachinho de uva esse tá grande, tá? Tem que partir a metade, porque a uva tem muito açúcar. Vai comer uma fatia de mamão depois do almoço, metade. E uma laranja à noite, ó. 3 frutas por dia. Banana, uma banana. Tem gente aí que come o cacho inteiro, né? Gente, fruta vira açúcar. É açúcar do mesmo jeito. Pode comer? Pode, mas não é para exagerar. Isso não é só, que eu estou tornando a falar, não é só para quem é diabético, não. Isso é para todo mundo. Então, evitar suco de fruta. Qual suco que a gente permite o pessoal fazer? Esse daqui, ó. Tá? Limonada vocês podem tomar com adoçante ou sem adoçante. Limonada pode tomar à vontade. Um jarro de água e 3 copos de açúcar. Então, limão vocês podem tomar, maracujá e acerola. É o suco que a gente libera para o pessoal usar. Os outros não, os outros vocês vão comer a fruta, não vai fazer suco não. Laranja nem pensar, tá? Laranja tem muito açúcar. Laranja, mexerica, abacaxi, 2 fatias, tem muito açúcar. Manga tem muito açúcar, chega dezembro, meus pacientes descontrolam tudo. É aqui, ó. Manga é metade dessa manga, tá? Tem açúcar demais. Manga é uma das frutas que mais tem açúcar. Então chega dezembro aí que vocês enterram a cara na manga, a glicose vai lá pra cima. Doutor, e um abacate? Abacate você pode comer, meio abacate, mas não põe açúcar não, né? Nem o melzinho. Nem o melzinho. Eu como abacate com 2 de açúcar. Gente, isso aqui são legumes, eles também têm açúcar, tá? Então, o que eu falo para o meu paciente? Por exemplo, você está comendo cenoura, não come beterraba. Come um de cada vez, né? Faz um tipo de legume só. Não, mesma coisa. Aí eu peço para fazer com a casca também. Beterraba, cenoura, você lava bem lavadinho e cozinha com a casca. Maionese. Ah, maionese leva o quê? Batata, cenoura, e aí a senhora não vai comer o arroz, come só a maionese. Entendeu?
A Indioca também falou assim que ela pode comer cenoura, mas só Não. cozida tem mais doce. A cenoura crua, ela é melhor porque você perde alguns nutrientes na hora que você ferve, entendeu? Então, a ralada é melhor, com certeza. Mas assim, se você não gosta, você come ela cozida mesmo. Tá? E na região o macarronado e arroz. 3 massas. Gente, e outra coisa, isso aqui. Todo mundo come o pão nosso de cada dia, né? Gente, esse pão, ele é o integral. Ele é melhor para a saúde de vocês. Eu posso comer o pão branco? Pode. Mas o melhor, o que eu vou estar fazendo melhor para o meu futuro? O integral. Tá? Pão de forma, integral. Pão de forma, 2 fatias de pão de forma equivale a 1 pãozinho de sal. Tá? O integral é aquele escuro, né? O escuro, é o integral. Ou aqueles 7 grãos, tem um de 7 grãos, 11 grãos, isso é integral. Agora esse daqui, ó, vocês veem, ó, ele é todo pintadinho. De onde que é esse? Supermercado do irmão tem pão integral. Aí você chega na padaria. E é a mesma coisa, tá? Você não vê diferença, não. Então eu posso deixar de comprar aquele R$13 a sacola de pão lá e comprar o integral, sim. Com certeza. Mesma coisa. A quantidade de açúcar é a mesma. Você pode ter 5 delão. Tá? Então, esse pão vocês podem comer. O que é bom no café da manhã? Por exemplo, o pão, ele é um carboidrato. Carboidrato é a massa. E um ovo mexido, uma proteína. Olha só, ótimo. Uma massa com a proteína. E um café. Então, vocês podem fazer um ovo mexido, pode fazer um omelete. Se eu quiser comer só o ovo. Pode também comer só o ovo, mas você não vai ficar com muita fome para depois descontar o almoço, não? Então, tem que pensar isso. Eu não vou comer agora, chega no almoço, come um boi. Não pode, pensa nos 100 quilos. Eu peço para você carregar 100 quilos, você não aguenta. Se eu pedir para você carregar de 10 em 10, você aguenta. Então, é melhor eu dar menos açúcar para o meu organismo, para ele aguentar queimar esse açúcar. Então, eu como um pouquinho no café da manhã, como uma fruta às 9 horas, depois eu almoço menos, eu vou fazendo menos quantidade mais vezes ao dia. É igual a história dos 10 quilos, de 10 em 10 eu carrego 100. Tá? Então, esse pão aqui, vocês podem comprar, porque ele é melhor para a saúde, não é só para a saúde do diabético não, isso é de qualquer pessoa. O bolo integral pode. Aí você vai comer uma fatia de bolo integral e não vai comer o pão. Entendeu? E aquele bolo de banana ali? Pode. Mas aí você vai comer uma fatia e não come o pão. Gente, vocês têm que pensar, são 2 massas. Não pode, é uma massa de vez. Você come o bolo no café da manhã e come o pão integral no café da tarde, gente. Mas você fica com Você não vai ficar com fome. No início você vai, depois você acostuma. Seu organismo acostuma com tudo. Hein? O queijo, ele é uma proteína. Você pode comer, por exemplo, pão com queijo. É ótimo no café da manhã. Pão com ovo, é ótimo. É um carboidrato, né? Uma massa com uma proteína. Proteína, tudo que é derivado do leite e carne. O ovo também é proteína. Tá? Então é ótimo. E, por exemplo, aquele morango ali, a gente pode comer uns 5? O morango, morango, kiwi, caju, é fruta que tem menos açúcar. Pode comer. À vontade, não. À vontade é só água. Eu falo que a vontade é o ar que você respira, água e alface. Aí é a vontade. Tá? Mas assim, o morango você pode comer, uns 10 moranguinhos por aí. Entendeu? O morango tem menos açúcar. Tá? Falei de mais alguma coisa? Doutora, fala de como ler os rótulos, 15 gramas. Ah, sim. Que tem, aliás, a glicose em 50, só para o pessoal aprender.
Gente, e uma coisa importante também é a gente ler os rótulos dos alimentos. Por exemplo, ó, vocês vão pegar aqui, ó, no macarrão integral, tá escrito aqui, ó, carboidrato. Aí tem a quantidade de carboidrato. Em cada 80 gramas, que é uma xícara de chá, você tem 53 gramas de carboidrato. Olha só o outro branco, você tem 59 gramas. Quem tem mais, vira mais açúcar? O branco. Então tem que aprender a ler rótulo também. E os rótulos hoje em dia, eles especificam bem, tá? O que tem mais sódio? Sódio aumenta a pressão. O que tem mais gordura? Eu falo que o ideal seria você fazer o seu iogurte em casa, né? Então a gente tem o kefir, né? Que é aquele natural que você faz em casa, ou então você pega mesmo o iogurte natural que você compra, põe leite nele, deixa ele de um dia para o outro, ele vira iogurte. Mas tomar cuidado porque tem o natural com 70 ingredientes e o natural com 2 ingredientes. O iogurte que tem menos ingrediente, né? Qualquer alimento que tem menos ingrediente é melhor. Aí você vai ler o rótulo. Aí tem aqui aditivo químico. Aí você vai olhar quantos aditivos que tem. É isso aqui que tá matando a gente. Né? Uma comida que dura aí 3, 4 meses dentro de uma sacola. Entendeu? Hein? Tem açúcar. Gatorade pode tomar. Tem açúcar. Eu falo assim, tenta evitar, gente, não tomar suco, nem de garrafa, nem de nada disso. Faz uma limonada para você. Faz a limonada, põe na garrafinha do Gatorade e leva com você. Entendeu? Hoje a gente tem aqueles copinhos, copo Stanley aí, ó. Você tem o copo Stanley, aquele que refrigera. Você põe a limonada ali e fica o dia inteiro gelado. Hein? A canela, ela é importante, ela é antioxidante, mas ela não abaixa a glicose, não. Hein? Também não. Tudo lenda urbana. Ele vai fazer postura mesmo, né? Hein? Marcar postura. Tem que ir no nutricionista, né, gente? Eu falo nutricionista, ele é super importante, tá? A gente às vezes vai não sei que é rede da minha. Mas aí o que eu falei? Depende da pessoa. Vocês sabem que a cada 6 segundos uma pessoa morre infartada. Você tá aqui hoje, daqui a pouquinho seu coração pode, ó, você infarta e morre. Isso já é, né? Isso pode ser hipoglicemia, tá? Você dosa a sua glicose na hora pra você ver. Tá? Mais alguma dúvida, gente? Ah, tá. Pode comer batata doce, aí só não come o pão, entendeu? Porque a batata doce, ela é uma massa, é o carboidrato. Então, a senhora come um carboidrato por refeição. Então, tá comendo a batata doce, não vai comer o pão. Pode comer. Aí, de preferência, a senhora cozinha ela com a casca e come com a casca. Tá? Porque com a casca, tudo que tem fibra ajuda a diminuir a glicose. Tá? Então, a batata doce com a casca, batata inglesa, fazer com a casca. E fica muito gostoso. Você cozinha a batata inglesa com a casca e depois você põe vários temperinhos que você mais gostar, alho picadinho e tal, põe azeite e leva no forno para assar. Fica uma delícia. Eu já nem como, eu tenho que meter na minha panela. E aí você não vai comer arroz, você já está comendo uma massa. E outra coisa, quem usa insulina, é sempre bom ter, isso aqui é um kitzinho de glicose.
Porque às vezes a glicose abaixa demais, igual a sua chegou em 39, né? E aí você precisa, isso aqui, esse melzinho, você põe na boca e rapidinho para a glicose subir. Outra coisa, se você desmaiar, você tem que avisar alguém da sua família, principalmente quem usa insulina. Quem não usa, o risco é menor. Avisar alguém da família, se você tiver desmaiado, pegar o mel ou esse melzinho aqui, que isso aqui você compra na farmácia, a glicose instantânea, e pegar o dedo e esfregar na sua bochecha. Não dá nada para você beber se você tiver desmaiado. Porque às vezes a hipoglicemia, falta glicose no cérebro, você vai desmaiar. Aí tem que te levar no posto para tomar glicose na veia. Então, por favor, peça para não te dar nada para você beber, porque vai para o pulmão, você faz pneumonia, tá? Então, ninguém desmaiado pode dar nada para a pessoa beber, não, nem comer. Ninguém que esteja desmaiado, tá? Então, você pega o mel, esfrega na bochecha aqui por dentro, até a pessoa, né, ir no pronto-socorro, ir no hospital, tá? Mas é bom quem usa insulina, ter esses tabletinhos em casa. Mas, igual quando aconteceu comigo, eu estava em casa, vai dizer só assim, meus filhos pequenos, e meu marido não tá, né? Aí, assim, a minha vizinha foi lá, assim, na minha cabeça, né? Porque minha cabeça não estava... Não, a pessoa fica com a cabeça ruim, porque falta glicose no cérebro. Não, a minha cabeça não estava ruim. Porque eu estava ouvindo tudo que ela estava falando. Porém, eu não consegui Eu ia falar. É porque falta glicose. Então, quem usa insulina é bom ter esse tabletinho, tá? Andar com ele na bolsa, porque vai que você tá no meio da rua e dá uma hipoglicemia. Aí eu acho muito mal. Ó, são balas de glicose instantânea, ó, tá? É só você chegar na farmácia, né, Max? Eu compro pela internet. Aí eu sempre carrego no bolso, ó. Aí se a glicose baixar, você vai sentir os sintomas, você dá um picotezinho, você mesmo pode fazer. Agora, se você não fizer, aí outra pessoa que mora com você, ou que convive com você, tem que saber. Tomar uma bala, comer um pedacinho que isso de aqui doce, tá? pode salvar a vida de um diabético tipo 1. Reumatologista? Ele é imediato. Não, você toma ele todo. Às vezes tem que tomar mais de um. Geralmente eu tomo no mínimo 2. Às vezes eu tomo até 3. Você não sabe quando tá naquele momento, se ela baixou. Aí você tem que levar ela, né? Ô, gente, refrigerante para diabético. Eu não aconselho tomar refrigerante para ninguém. Isso aqui faz mal para a sua saúde. A gente hoje em dia tem esse tanto de câncer aí, tem esse tanto de doença por causa da nossa alimentação. Isso aí não resta dúvida. Isso aqui eu não aconselho para ninguém. Mas se você quiser beber sem açúcar, por favor. Isso aqui é o alimento que mais contém açúcar na face da terra. Então, um copo de Coca-Cola contém quase meio quilo de açúcar, tá? Então, por favor, bebam sem açúcar. Não é para beber, mas se vai beber, sem açúcar. Você vai numa festinha, não tem sem açúcar, não toma. Bebe água, tá? Então, refrigerante para o diabético tem que ser sem açúcar. Água com gás e limão. Ó, e mel não é para diabético usar, tá? A não ser que você esteja tendo hipoglicemia, aí é outra coisa. Mas mel, ó, não pode usar. Ai, tô gripada, vou tacar mel com limão. Não, por favor. Sua glicose vai subir demais. Tá? Não pode. E nem açúcar mascavo, tá, gente? Não é para usar nenhum açúcar. Como que a pessoa sabe se vai passar mal, se a glicose está alta ou baixa? A glicose alta, o que ela causa? A pessoa bebe muita água, urina demais, às vezes você acorda à noite, você vai no banheiro umas 4 vezes à noite, sua glicose está alta. Urina muito, bebe muita água, cãibra, dormência, visão embaçada, isso tudo é da glicose alta. E a glicose baixa? Fraqueza, sensação de desmaio, começa a suar frio, suadeira, tremor. Um abafamento assim, né? Ela baixa. Um abafamento assim também, né? Tremor, suando frio, baixa. E cabeça ruim, sério?
Ó, isso aí pode ser por causa de falta de circulação. Porque as veias vão entupindo, é aquilo que eu falei, a glicose ela vai corroendo onde ela passa. E ali onde ela corrói, forma tipo um machucadinho na parede da artéria, e aí começa a grudar a gordura. Aí vai entupindo o vaso, aí passa menos sangue. O diabetes, ele causa tipo um Alzheimer na pessoa. É como se fosse um Alzheimer. E aí você fica com a cabeça ruim, memória ruim. Mas isso por quê? Porque a glicose vai ficando alta. A gente fica assim, esqueci o que eu ia falar, não sei o que, então dá aquele branco na... Doutora, né? aí aquele exame que você tinha falado antes? Hemoglobina glicada. Esse aqui vai falar que se vocês estão no caminho certo ou não. Caminho certo é abaixo de 7%. Caminho errado é acima de 7%. Ah. O nível dela, No caso, a insulina, a gente não dosa ela muito, não. Eu doso em quem tem essa mancha, sabe? Mas uma boa relação, por exemplo, uma glicose de 70, você tem que ter uma insulina de 9, 10. Se a sua insulina estiver em 20, você está forçando a sua célula, ela está tendo que trabalhar mais. Se você não cuidar, você vai ficar diabético. Entendeu? Porque a glicose está baixa, a insulina tem que estar baixa. A insulina só fica alta se a sua glicose está alta. Agora, se a sua glicose está baixa, a insulina está alta, alguma coisa está errada. Entendeu? Doutora, tem várias dúvidas, né? Tá brotando. Qual que é o... Eu não fico pedindo a minha. O que isso pode... Você está o quê? Desculpa. Eu não fico medindo a minha. Ah, você não está medindo. Uhum. Qual que é o perigo disso? Não medir. Ah, você não sabe como é que está o seu controle, né? Só sei que eu não faço aquilo lá no exame. E a sua glicada está quanto? Você sabe? Acho que ela foi... Então tá ruim, né? Você está no mau caminho. Acho que só uma que você quer. E homem tem um agravante a mais por causa de impotência, né, gente? Que a glicose causa impotência. Glicose alta. Então, não tem jeito. É alimentação, é atividade física, é você tratar da sua saúde mental. É isso que eu acho que tem que fazer. Vocês têm que sair daqui cientes disso. Porque é uma doença que você vai levar com você o resto da sua vida. Então, você tem que cuidar. Já deu uma chacoalhada na galera. Antônio, o que é glicose e insulina? A glicose é o açúcar. E a insulina é a substância que abre a chavinha, né, da célula para a glicose entrar e ser queimada. Que a glicose é queimada e produz energia, igual a gasolina do carro. Depois você fala para a Dermita, aí ela me ensinar. É porque a A insulina, glicose é gente, açúcar. a insulina é o que faz você utilizar a glicose que você come. A Se não insulina, tiver ela insulina, ela abre. fica no organismo alta. A insulina, ela entra dentro da célula. Imagina a célula seja o seu forno. Então, quem tem a chave da porta do forno é a insulina. Se não tiver insulina, o forno não abre. Você não consegue assar nada. Entendeu? Eu passo isso no meu médico há muitos anos, né? Eu nunca pedi um exame diferente, sabe? Ele não... Mais alguma dúvida, gente? Eu falei para ele, ele nunca me pediu isso. Mas quem já é diabético igual você, que já usa insulina, não precisa dosar a insulina, não. Você tem que dosar a sua hemoglobina glicada para ver o seu controle, entendeu? Insulina a gente pede para quem não é diabético, normalmente. Mas para quem já é, não precisa pedir, não. Porque você já é diabética. Você tem que pedir agora para ver como é que está o seu controle. Aí eu falo para meus meninos, né? Ó, eu tenho, meu pai morreu, eu tenho, meus irmãos quase todos, tá, né? Aí eu falo para meus meninos, mas não tá nem aí. Mais alguma dúvida?
Acho que nós falamos aqui de tudo, né? Eu vou mostrar só que... Gente, isso aqui, ó, evita, tá? Esse tipo de biscoito, ó. Isso aqui chama-se alimento ultraprocessado. Esse alimento, além de dar ganho de peso, ele aumenta o risco de câncer, tá? Esses alimentos que dura aí 3, 4 meses. Vai fazer um biscoito de polvilho em casa, natural. Evita essas coisas, tá? E o que é de água e sal? Água e sal é a mesma coisa do pão, então eu preferia você comer o pão. Porque o água e sal, ele é empacotado. Evita empacotados, essas coisas. Embalada, entendeu? Enlatada. Em vez de você comprar massa de tomate pronta, faz em casa. O problema nosso hoje em dia que a gente está ficando doente é isso aqui, ó. Tanto de sacola nos alimentos, tanto de coisa. E hoje em dia a gente sabe que até esses plásticos, eles alteram, né? Eles dão mutações e vão te dar um monte de problema endócrino, câncer. Então evita esse tipo de coisa. Você pode ser natural, vamos fazer natural. E o que é trevinho? A gente pode tomar? Qual? Trevinho? Não. Água com limão. Vai fazer sua limonada. Trevinho. Vai fazer uma limonada. Natural. Eu tava fazendo Vai fazer um suco de maracujá natural. Eu tava a cesta da prefeitura e falei com meu marido. Aí ele bateu lá com o potinho de goiaba e eu falei assim, ó, a mesa eu ponho açúcar, né? Aí depois eu fui dar um cedo pra mesa. Aí eu pensei assim, açúcar, mas ela disse que não pode bater com ele. Não. Você pode comer 3 frutas por dia. Você vai fazer um suco de goiaba. Quantas goiabas tem ali dentro? Eu nem imagino. Você pode pegar uma goiaba, bater ela com água e tomar, beleza. Mas é preferível você comer a fruta, porque quando você bate ela no suco, você destrói a fibra. Então é preferível você comer ela com a casca do que você fazer o suco. Tá? A fibra, de novo, a fibra é boa porque diminui a absorção do açúcar. Então não façam suco, come a fruta. De vez de madrugada, eu mando meu marido lá pro quarto e nós vai comer manga. Não. Aí não sabe por que a glicose está alta. A chupa só 9, porque 10 aumenta a glicose. Manga uma. Se for essa grande aqui, ó, é metade. Hein? Mas porque a glicose está alta. A glicose alta dá cãibra. Mas a senhora tem cãibra porque a glicose da senhora está ficando alta. Mas aí é outro problema. Mas no caso da senhora é por causa do diabetes. Isso aí é problema de circulação, por causa das varizes. Aí vai preteando a perna. Não. Mas pode vir, Mas pode vir. Gente, mais alguma dúvida? Max, você quer complementar alguma coisa? Deixa eu só mostrar os medidores de glicose que Ah, ela perguntou. Não, mas eu trouxe aqui pra você medir. Eu vou... Gente, existem várias marcas, né, de glicosímetro. Cada um utiliza a sua fita. Esse aqui, por exemplo, ó, é só você comprar a caixinha, vir colocar aqui, é o AcuCheck. É um. Esse aqui também é outra marca. Só você colocar a fitinha, ver onde está a área para você colocar o sangue. Pode ser na parte de cima ou na extremidade. Você sempre vai ver, ou está aqui ou está aqui. Na hora que você coloca a fita. E esse aqui, ó, que tem um chip. Toda vez que você compra uma caixinha nova, você tem que trocar o chip, porque esse aqui é que calibra o aparelho. Esse aqui, por exemplo, eu sei que é na extremidade que você vai colocar o sangue.
Então aqui nós temos 3. E esse aqui é aquele que não precisa furar o dedo. Aqui tem só o É aquele que monitor. você perguntou, ó. Não. Esse chama Freestyle Libre. É da mesma marca. Põe no braço. Vocês veem na rua aí alguém com um negocinho redondo, aí põe no braço. Não. E aí você passa o aparelho e ele te dá glicose toda hora. Não, Não, você põe, você troca a cada 15 dias. Esse aqui. Ele tem uma agulhinha, fica dentro da pele. Mas fica fixo. Você não sente, não. Não incomoda, não. Ou você ou alguém, né? Não, você compra um aparelho só. O aparelho é um só, mas só os negócios. o sensor você troca a cada 15 dias. Compra em farmácia. Esse sensor, gente, toda hora que você passa ele na... Você não tem ele aí, não, Marcos? Eu não tenho o negócio. Ele vem com a caneta. Pra você aplicar o sensorzinho. Vem com a cânulazinha de plástico, fininha, e fica aqui grudado. Aí você vem lá, deixa eu ver quanto tá. Passa aqui, dá leitura aqui. E daqui você joga pro celular, pro computador, pro médico, pra quem você quiser. Freestyle Libre. Mas esse pra tomar banho que não sai, não? Não sai. 14 dias. Pode ir na piscina. Ele é colocado e ele fica, tem tipo um adesivo. Então ele cola na sua pele. Não tira não. Só troca a cada 15 dias. Você sabe o valor desse? Ele é caro. Ele é caro? A média, sabe mais ou menos? Quanto que tá, Marcos? Eu acho que ele é R$490 aproximadamente. Mas a fita, né, Max? Mas 15 dias de comprar outro? Não, 490 de 15 dias. De 15 em 15, Max? 15 dias. Mas é isso aqui. Não, aí o sensor é a metade. R$250. Vou até olhar aqui 500 pra por você. mês. Você faz um cálculo por mês, aí você vale a pena. Ou às vezes você usa 14 dias, já tá bom. Fica mais barato. Não, esse 14 dias você sabe como é que tá a sua glicose. Entendeu? Todo mês você faz mesmo? Não sei mexer nisso. Aí é um negócio só colocar aqui. 250. Eu atendo Unimed particular. Depois a senhora olha com ele direitinho, né? Não, a insulina semanal. Vai vir. Não é para agora não, mas ela vem, vai chegar. Aí você aplica uma vez só por semana. Aí é que nós não sabemos se o governo vai dar. Vai. Mas eu acho que chegando a tendência é o governo dar também, né? Esse ali, ó. E é interessante nesse aparelho que ele dá tendência. Tá tendendo a subir ou tá tendendo a descer? Porque se estiver tendendo a descer, você tem que diminuir a dose que você vai tomar de insulina. Dar uma setinha para baixo. Se estiver tendendo a subir, aí você tem que tomar uma quantidade maior de insulina, porque a sua glicose já está subindo. Aí a gente troca só o que ele trocar. Aí você vai trocar esse aqui, ó. Aí você troca 15 dias. Vamos olhar agora. Esse aqui é um valor que já vem o sensor, tá vendo? R$501. Isso é tudo, o aparelhinho. Mas o aparelho você compra uma vez só, tá? Agora o sensor tem que trocar.
O sensor... Mas às vezes, para ficar mais barato, você usa um por mês. Aí você tem 14 dias de medição. Sensor 297. Isso aqui, olhando aqui, né? Tem que procurar, lógico. Né? Às vezes faz cadastro, né? Tem que olhar. Só para ter uma noção, para você saber que existe também, né? É igual a insulina que o pessoal toma regular. Hoje, no estado, fornece a caneta. Porque a regular tem agulha grande, não tem? Posso estar pegando caneta? Colocar aqui a assinatura, seu CPF, data de nascimento. Tá de quê? Aí deixa sem, né? Põe só seu nome. Ela usa uma agulha desse tamanhozinho. Que essa aqui é a caneta, muita gente nem sabe que existe. A caneta de insulina. Você coloca aqui a agulhinha para usar, né? E essa caneta agora está sendo dada, tá? Pelo SUS, viu, gente? Você tem que pedir o seu médico endocrinologista para fazer o pedido da caneta, que é essa aqui que eu estou segurando. Não, você tem direito a ganhar caneta sim. Tem que pedir o endócrino para colocar na receita que você quer insulina de caneta. Você tem que pedir, porque se não colocar, eles não dão não, tá? Tem que ter na sua receita que a insulina tem que ser de caneta. Eu não sei nada. Data de nascimento, você não sabe não? Aí põe aqui debaixo. Então é isso, gente. Então agora vocês podem comer com moderação. Pensa numa massa só. Espero que vocês tenham gostado. Gente, obrigada, viu? Gente, queria uma salva de palmas aí para a doutora Cláudia. Pode guardar aí que eu vou dar um brinde para a doutora. Meu consultório é em Caratinga, ali no Med Center. Do lado, perto do Vindes. Qualquer coisa chega no lado. No bloquinho tem o endereço e o telefone. No bloquinho que vocês receberam. Eu queria agradecer a doutora Cláudia. Para quem não conhece a doutora Cláudia, ela é referência, não é como endócrino, não, gente. É como médica da nossa região. 25 anos que eu tô aqui. Do estado inteiro, de Belo Horizonte, conhece a doutora Cláudia. Então, assim, para nós receber uma médica como essa aqui é um orgulho. E eu queria agradecer e falar com quem está assistindo, se for da área de saúde, ela é uma pessoa que nós temos certeza que hoje, sábado, para ela não precisaria estar aqui, mas ela veio. Por quê? Porque ela quer retribuir trazendo informações que são importantes para vocês, que não são fake news que vocês ficam consultando em WhatsApp, Facebook, Instagram, que o povo publica lá. Tá? A intenção desse projeto é isso, e vamos fazer outros encontros, inclusive da área de endócrino. Sim, vamos sim. Isso aqui é um... obrigada. Nossa, muito obrigado. Obrigadinha. E obrigado a todos. Obrigada, gente. A presença dela aqui, que, sinceramente, de coração mesmo, a primeira palestra que eu assisti, que eu adorei, muito bem esclarecido, né? Foi uma coisa maravilhosa, deu condições para a gente entender, desde a pessoa mais simples ao mais deu para entender o que é o problema do diabetes. Então, nós saímos daqui hoje com, assim, na vida, mostrando assim, a realidade do diabetes. Então, cada um de nós, igual ela falou, depende de cada um de nós. Vamos tentar colocar em prática, Exato. né, gente? Alguma coisa já ajuda. Eu sempre falo assim, a gente comenta aqui no laboratório, se você não tem tempo de cuidar da sua saúde, Você vai cuidar da sua doença. Sua doença. Foi melhor você cuidar da sua saúde. Então, a doutora Cláudia, agradeço de coração. E, em nome da família Laves, meus agradecimentos para a senhora. E que a senhora volte mais vezes. Sim, com certeza. Para mostrar para a gente, para esclarecer para a gente.
vai mostrar a realidade da saúde e que a gente precisa cuidar. Beleza, gente? Hoje eu estou com minha mãe, também está aqui, e ela é uma profissional mesmo, eu vou falar um pouco de caçado, não. A minha irmã, com 36 anos, foi diagnosticada com câncer, graças a ela, e hoje ela está muito bem. A Juliana. Ah, Juliana, manda um abraço para ela. Para a gente é uma alegria muito grande receber Ela até emagreceu, agora tá Eu falo, nunca é tarde para você cuidar da sua saúde, gente. Se você não cuidar da saúde, você vai cuidar da doença. É aquilo que ele falou e é uma verdade. E depende só da gente. E essa médica é muito boa, eu já passei com ela lá em Caratinga. Adorei a consultar, mas só que eu moro aqui. É difícil, né? Verdade. Mas foi muito bom. Mas eles sabem que a doutora Bia tem Não. minha filha? É convênio ou particular? É. Atendo. Ô, gente, essas mudanças que a gente faz sempre para melhorar para todo mundo. Inclusive agora, não sei se a doutora Cláudia já recebeu esses dias, nós estamos colocando no exame os gráficos dos históricos. Ótimo. Onde ele apresenta a variação, por exemplo, da sua glicose, as últimas dosagens que der. É bom que você ver, né? Se está subindo, se está descendo. Aí tem a hemoglobina glicada. Então, gente, prestem atenção na hemoglobina glicada de vocês. Esse exame é o mais importante. Vocês viram que se vocês reduzirem 1%, vocês diminuem a chance de todas as complicações do diabetes. Isso é muito importante. Importante demais. E o diabetes depende disso. É da sua alimentação e da atividade física, tá? Vamos andar mais, subir escada, parar de usar elevador, né? Não tomar iogurte trevinho. É. Só o zero. Macarronada com hambúrguer. Você come macarrão, mas não come arroz. Vamos fazer uma foto aqui, gente? Recentemente, fiquei sabendo que diabetes tinha virado deficiência. Isso é verdade? Aprovado pelo governo? Vem cá, Luísa, vamos tirar Na uma foto. verdade, não. Diabetes, ele é uma doença crônica, como qualquer outra, como hipertensão. Não foi aprovado como deficiência, não. Não. Eu estou precisando assistir uma palestra dessa, sabe? Mas eu acho que eu sou pra mim, né? Pessoal, vem tirar uma foto aqui. Oi, cadê o Luiz? Os exames genéticos, ele tem predisposição a doenças cardíacas.